Olá, educadoras! Olá, educadores! Estamos começando mais uma transmissão ao vivo aqui na sua rede pedagógica. E hoje nós temos um convidado muitíssimo especial, o autor Pedro Bandeira, o autor que mais vende literatura infanto-juvenil no Brasil e que tem uma obra realmente muito extensa e muito qualificada também na literatura infantil. Vamos chegando, vamos se aconchegando aí na rede pedagógica, que daqui a pouco está começando aí com o Pedro Bandeira, essa live, aula especial. E agora você pode emitir certificado de participação desse conteúdo. É só depois você ir nos stories, arrastar para cima, fazer a sua inscrição, ou então ir no site www.redeleitura.com.br. Já vamos introduzindo aqui o Pedro Bandeira. Estávamos agora há pouco com uma conversa muito agradável com ele, que é comprometido também com as questões sociais do nosso país, com uma cultura vastíssima, e vai ser muito produtiva aqui essa conversa com o nosso querido autor. Seja bem-vindo à Rede Pedagógica Pedro Bandeira. Muito obrigado, querido. Estou muito feliz de poder participar da Rede Pedagógica, que já está tão extensa, tão procurada no nosso país e tão necessária, não é? Porque a única solução para o meu país, eu estou velhinho já, como vocês podem ver, velhinho de bigode branco, porque a única solução para o nosso país é realmente uma revolução educacional muito séria, porque nós precisamos mesmo de um povo que leve esse país para frente. Enquanto a educação sempre foi, no Brasil, algo muito exclusivo, ele começa só para uma elite e só atinge uma pequena parte da população. Eu mesmo, quando comecei a estudar, fim dos anos 40, 50, não havia vaga para todo mundo. Aliás, só tinha vaga para metade dos pequenos brasileiros. Hoje há vaga para todo mundo. Nós estamos lutando para melhorar a qualidade da educação que oferecemos a eles. Estamos conseguindo, tropeçando daqui e dali, melhorar. Então, estar falando com a rede pedagógica, para mim, é uma oportunidade muito importante. Muito bem. E você nasceu em Santos, não é mesmo, Pedro? Você se lembra ali de como é que começou a sua escolarização, ou você já estudou em outra cidade? Não, eu sempre estudei em Santos, até o ensino médio, que no meu tempo chamava científico. Tinha científico, clássico ou normal. Eu fiz o científico, tá? Mas realmente não entrei para nenhuma das ciências exatas que existem por aí, acabei mesmo nas humanas. Depois eu vim para São Paulo, porque na minha época não havia a faculdade que eu queria em Santos. Então, eu me mudei para São Paulo para poder estudar na USP e tal. Eu sempre estudei em escola pública, o primário, o ginásio, que hoje é o Fundamental 2, e depois a Universidade de São Paulo. Então, sempre estudei em escola pública e felizmente, consegui com isso montar, graças a meus professores, uma vida bastante boa, bastante encaixado na realidade brasileira. Mas depois, ao me interessar por educação, eu fui ver a história da educação brasileira e vi que, olha, eu fui um privilegiado. Nem todos os brasileiros tiveram a oportunidade de cursar o que eu cursei. Alguém sempre pagou imposto para eu poder ter uma boa educação. Mas agora ela não exclui tanto como excluía no meu tempo. E é sobre essa inclusão que é importante a gente falar. Se você me permitir, Edivaldo, eu gostaria de mostrar esses professores que nos ouvem, mas que também são pais, são mães, parece que a maioria são mães, que tipo de literatura, pessoas como eu, que tipo de material nós oferecemos a vocês para o trabalho de vocês.
como nós produzimos esse material, como nós pensamos esse material, porque ele é especialmente infantil ou especialmente juvenil, já que trata de literatura infantil e juvenil. O que normalmente um escritor escrevia para os seus iguais. O nosso grande Machado de Assis, no Rio de Janeiro, no século XIX, ele escrevia para adultos como ele, não escrevia para qualquer pessoa. Mas sempre o escritor é esse, ele escreve um livro, uma ideia que ele teve, o livro vai para a livraria, compra quem quer, lê quem quer. No entanto, quando você especifica essa literatura, minha literatura é didática, pronto, eu já excluí uma série de outras pessoas. Não, ela é infantil, então eu estou dirigindo para uma determinada faixa de idade, ou ela é juvenil, tá? Ou ela é adulta. O que é isso? Como é que essa especificação ocorre? Por que o Pedro Bandeira escreve só para crianças e adolescentes? Bom, trata-se, como eu disse, de uma decisão pessoal. A minha esperança é de um Brasil de uma excelente educação, uma preparação muito grande para que os adultos, para que essas crianças e jovens, quando chegarem à idade adulta, estejam mais bem preparados para assumir a liderança da nação e fazer o melhor para que essa nação cresça. Então, eu antes fui jornalista, né? Minha vida inteira eu vivi escrevendo, mas escrevendo como emprego, né? Escrevendo aquilo que o chefe de reportagem pedia que eu escrevesse. Dava uma pauta, eu tinha que ir atrás dessa pauta e escrever sobre aquilo. Então, já meio tardiamente, já lá pelos 30 anos, eu trabalhava numa editora e comecei a fazer uns freelancers de histórias infantis e gostei muito da ideia. Gostei muito da ideia, aí experimentei fazer um livrinho, meu primeiro livrinho, e aí quando saiu eu gostei muito daquilo. Daí eu me decidi a escrever material para ser usado pelas escolas. Por que pelas escolas, Edivaldo? Por quê? Porque, infelizmente, nosso país não tem uma educação, uma tradição, uma cultura literária. Você não, na Alemanha, ou nos Estados Unidos, ou na Inglaterra, não é necessário, a professora não indica literatura para as crianças lerem. Por quê? Porque não precisa. Os pais, as mães, as avós, as madrinhas se encarregam disso. A criança esteve no colo da mamãe, ouvindo historinhas, ouvindo canções de ninar, tremendo de medo do lobo mau, tremendo de medo das bruxas, e amando as fadas, e amando as princesas, e cresceu, e já viu livrinhos coloridos na frente, papai contando história para ela dormir, ela adormecia sempre, nunca ouvia o fim das histórias, porque ela dormia antes, e assim foi. Quando ela chegou na escola, o professor não tinha necessidade de oferecer literatura. Ele dava aquilo que a escola, ou que a família não pode dar. Não pode dar aulas de matemática, ou de geografia, ou de história. Então, esse trabalho já tinha sido feito pela família. Então, a criança já tinha um grande universo vocabular, tinha ouvido muita coisa diferente, muitos vocábulos diferentes. Isso não é uma tradição brasileira, até porque a população brasileira, a maioria dela, foi mantida analfabeta e longe do livro até quase 50 anos atrás. Então, isso não acontece. Isso não acontece. Então, a criança, quando chega na mão você, professora da pré-escola, você, professora do primeiro ano, do segundo ano, você vai ver que você está recebendo muitas crianças zeradinhas, com um universo vocabular muito restrito. Tá? Se você perguntar para ela, você conhece a história de Chapeuzinho Vermelho? Nunca ouviu falar. Ninguém contou a história de Chapeuzinho Vermelho para ela, ou da Branca de Neve. Então, você vai ter uma dificuldade maior, até porque a criança tem um universo vocabular tão restrito que muitas vezes não entende o que você fala.
tá? E nós temos, o Paulo Freire mesmo mostrava, você não podia ir contra o que a criança falava. A criança falava, nós vai, ela não podia dizer, está errado. Não diga que está errado. É assim que os pais dela falam com ela. Porque a pessoa inculta só tem 2 tempos verbais. Eu e todo o resto. Eu sou, ele, tu, ele, nós, eles, Ele só tem 2 tempos verbais. Isso em qualquer país onde você pegar um analfabeto, o alfabeto e o analfabeto em inglês é I am, you are, they are, you is, they is. You is, they is. Você vê, né, a gente conhece aquela ópera Porgy e Bess, you is my woman now. You is my woman now. Tá? Tu é minha adorada. Tá? Então, o professor não deve ter que estar errado. Não, tá, nós vai. Agora, tem outra maneira de dizer, nós vamos. E aí a criança aprende 2 línguas. Porque, às vezes ela chega em casa, o pai diz, nós vai. Aí ele fala, pai, está errado, o pai dá-lhe uma bufetada. Não, me corrija, menino. Tá? Então, essa é uma das técnicas, né, muito bacanas que o Paulo Freire nos deu. Muito bem. Então, pessoas como eu, queremos fornecer esse material para as crianças brasileiras, sim. Mas como ele vai chegar na mão das crianças brasileiras? Através da professora, através do professor. Tá? Então, já que eu disse que faço uma literatura especializada para essas crianças, é bom que você, professor, você, mãe, você, pai, saiba como que isso é produzido, como é que eu e meus colegas produzimos esse material. Em primeiro lugar, você fala, mas aí você tem que começar pelo tema. Qual é o tema da literatura infantil? Qual é o tema da literatura juvenil? Então, vou te dar um exemplo. Suponha que eu queira escrever uma história sobre um casal que já está há muito tempo vivendo juntos, mas já o amor que um tinha pelo outro já está se desfazendo, eles vivem brigando, vivem se ofendendo à beira da separação. Você vai dizer, bom, naturalmente, Pedro, esse é um tema para você escrever para adultos. Claro, esse é um tema adulto, não é? Mas e se eu quiser imaginar como isso reflete na cabecinha da sua filha de 12 anos? Que ela está no quarto, fechada, ouvindo os pais brigando lá fora e tal. Então, ela chora, agarra-se no travesseiro e chora, porque ela não quer, aquele é um amor único, ela não quer ver dividido aquele amor. Pronto. A mesma história pode ser escrita para uma pré-adolescente, uma adolescente de 12, 13 anos. Tá? Porque eu escrevi o que ela pensa sobre esse problema. Mas eu também fazer a história pelo ponto de vista do cachorrinho da casa, que está lá e tal, vê o dono e a dona dele brigando, um joga a panela do outro, ele não está entendendo. De repente sai uma historinha engraçada de pastelão para ser contado por uma criança pequena. O cachorro, sabe? Então o tema depende do ponto de vista que eu analiso esse tema. Tá? Veja, eu às vezes converso com meus amigos ilustradores. Ele, adulto, é uma pessoa que está de pé, tá? Então ele narra as coisas através da sua visão. Mas a criança não tem essa visão. Ele, quando olha para uma criança, ele baixa o olhar e olha para o rosto dela. Atrás do rosto da criança está o chão. Tá? Agora, a criança, quando olha para ele, atrás do rosto dele está o teto, está o céu. A mesma coisa é vista por ângulos diferentes. O escritor tem de olhar esse ângulo. Então, o meu tema é qualquer tema, porque tudo o que acontece pode ser testemunhado por todo mundo que está ali. Suponha você que eu estou numa sala onde há papai, mamãe, a vovó, a filha adolescente e o menino, e tem uma criança no tapete brincando. De repente, vovó começa a flutuar da poltrona e subir e começar a voar. E todo mundo, vovó voando, isso é muito estranho. Para o bebezinho, não.
Um bebezinho, tudo que ele nasceu agora. Então, para ele, tudo é normal. Por que vovó não voa? Ele não vai se apavorar com isso. Ele não tem padrões ainda. Entendeu? Então, isso a gente tem que imaginar. Qualquer coisa pode ser testemunhada por qualquer pessoa. Depende do olho, então, do desenvolvimento emocional dessa criança. Claro, então, se eu quero falar sobre um namoro em que já os meninos já ficam um com o outro, isso não serve de nada para uma criança pequena. Ela não chegou aí ainda. Tá? Não chegou. Não chegou, então, por que eu vou falar sobre esse assunto? Tá? Até uma vez, quando o meu filho mais velho era pequeno, eu até depois essa historinha virou um poeminha que eu escrevi no livro Cavalgando Arco-Íris. Ele chegou em casa e falou assim, arrumei uma namorada. Ele estava assim no pré-primário. Né? Arrumei uma namorada. Aí eu, puxa, bacana, arrumou uma namorada. Aí passou um tempo, eu perguntei para ele, e aí, Rodrigo, como é que é? Como é que vai ter o namoro? Eu não estou namorando mais. Por que você não está namorando? Porque na hora do recreio ela queria ficar de mão dada. Eu queria jogar bola. Então eu acabei com esse negócio de namoro. Entendeu? Então não valeu. Então ele acabou. Então eu até fiz um poeminha de namoro, de desmanchado. Porque é aquela namoro. É aquelas brincadeiras de criança. Mas não está no momento de namorar. Ele quer brincar com os amigos, quer correr, quer pular, né? Quer jogar bola. Então você vê, as coisas são totalmente diferentes. Tá? Então eu tenho que ter essa ideia na hora de estar. Qualquer tema há de servir. A qualquer tema há de servir. Mas aí você diz, bom, do mesmo modo, entra a ideia da escalação do personagem que vai viver a história que eu vou escrever. Que personagens são esses? Como eu estou usando o ponto de vista do meu leitor, o ideal é usar um personagem da idade do leitor. Quando eles são ainda pequenininhos, é muito gostoso você usar bichinhos, porque ele tem a ideia de... Você fala assim, aí chegou a galinha e falou assim para o pintinho. Na mesma hora, ele imagina a galinha como a mãe dele e o pintinho como ele. Ele aceita. Mas se eu vou falar essa história para o menino de 9 anos, fala, que é isso, coisa de criancinha? Imagina, a galinha não fala. Para a criança, a galinha fala, qualquer objeto fala. Tá? Então, eu tenho até história em que sapatos conversam entre si. A criança aceita qualquer tipo de fantasia nessa idade. Então, você tem que ter esse ponto de vista. Mas o ideal é que ele olhe. Veja, tem um filme do Steven Spielberg que é muito interessante, que é o ET. Todo mundo já viu o ET. Se você tiver a oportunidade de rever o ET, é muito interessante. Você nota que o filme começa sem nenhuma palavra, você tem uma luz, então é o disco voador lá pousando, e aí sai o ETzinho, e o ETzinho está olhando. A câmera é o ETzinho. E ele faz um barulhinho, e a câmera está baixa, porque o ET está baixinho. E ele é baixinho porque ele é tamanho de uma criança. Então, de cara, a criança que está assistindo vai vendo a paisagem no ângulo que ela vê, no ângulo baixinho. Porque ela é baixinha, ela é criança ainda. De cara, ela se identifica com o filme e se identifica com o ET. Até se você vê, aí vem uns homens e tal, correndo, e vem um homem visto da cintura para baixo. Você vê as chaves, o molho de chaves no cinto dele, balançando. E ele vem lá para pegar o ET. E o ET está escondidinho. A criança imediatamente se identifica. Porque esse é o ângulo ao que ela vê. Se o diretor, que é um adulto, põe a câmera em pé e baixa a câmera para ver o ET, não é o ângulo que a criança vê. É o ângulo que o adulto, o diretor, vê. E ele foi genial. Ele baixou a câmera na altura da criança. É isso que eu faço. Eu baixo a minha câmera na altura da criança. Porque eu quero. A literatura não trata jamais de ensinar qualquer coisa. Nem o autor ensina. Se ele ensina, é um livro didático. Ele trata de emoções. E ninguém sabe tudo sobre as emoções. Sabe, o Shakespeare escreveu sobre o ciúme em Dom Casmurro,
depois o nosso maravilhoso Machado de Assis escreveu sobre o ciúme em Dom Casmurro. Tá? E o ciúme existia em 1600, existe no ano 2021 e existirá no ano 3000. É um sentimento humano. Tá? Então, você tem que tratar das emoções da criança no nível em que ela está. Tá? Eu quero que ela abra e o meu livro seja um espelho. Ele fala, olha eu aqui. Para os juvenis, muitos de vocês, meus queridos que estão me ouvindo, leram A Droga da Obediência ou A Marca de uma Lágrima. E eu sempre recebia cartas, agora e-mail, falando, ai, Pedro, eu sou exatamente esse personagem. Quero que seja feito um filme da Droga da Obediência, eu quero fazer o papel da Magri, eu quero fazer o papel do Miguel, porque é ele que está lá. O que me importa é o meu leitor, não é o meu personagem. Meu personagem é de papel, mas tem que ser um espelho dos pensamentos dele, das emoções deles. Porque eu quero que ele amadureça. Sabe, a literatura te ajuda a amadurecer. E eu quero que isso aconteça com o teu filho, com o teu aluno. Tá? A gente não precisa sofrer todos os embates realmente que a gente pode sofrer. Não, a gente pode amadurecer com um personagem. Eu não preciso saber o que é o remorso se eu tiver lido Crime e Castigo. Nossa, o que o remorso faz com uma pessoa que fez uma barbaridade como o Raskolnikov fez. Nossa! Muitas vezes eu pego... você leva a sua esposa ao cinema, agora não leva porque é a pandemia, mas quando você levava, aí o filme é dramático, meu Deus! Ai, tal, a heroína sofre, e aí a sua esposa, olha, aí acaba o filme, ela enxuga as lágrimas, você leva ela para comer uma pizza. Bom, não estava chorando ainda agora? Sim, ela estava chorando, ela se deixou envolver pelo drama do personagem, aprendeu o que é o drama do personagem, sem ter que sofrer realmente sobre isso. Sem ter penetrado, mas ela aceitou o jogo da arte. Tá? A arte serve para isso. Você amadurece sem ter que apanhar. Você aprende o que é o ciúme sem ter que sentir ciúme. Você sabe o que é o amor impossível com Romeu e Julieta sem que o teu amor seja realmente impossível. Isso ocorre com tanta gente. Nós temos tanto preconceito no nosso país e no mundo, vai lá. Mas imagina a dificuldade do amor entre uma pessoa de pele escura e outra de pele clara. A família das pessoas de pele clara, como você vai namorar um negro ou uma negra? E o cara está apaixonado, ou ela está apaixonada por uma pessoa, ela não tem nada disso, como é difícil. Veja, imagine, por exemplo, o problema de alguém homossexual. A realização do amor homossexual é difícil. Há muito preconceito contra os homossexuais. Então, para eles sempre o amor é difícil, quase impossível. Tá? Ele sofre, ela são reprimidos. Sabe? Então, isso tudo, a literatura te ajuda. A literatura está aí para isso. A música mesmo ajuda para isso. Sabe? Você, quando... Eu me lembro quando ouvi pela primeira vez a música Meu Guri, do Chico Buarque, que é uma mãe que tem um filho, ela se orgulha do filho, o meu guri, maravilhoso. Ele trabalha tanto, ele sai e me traz tanto presente, correntinha de ouro, relógio, celular. Ele trabalha tanto. Ela não entende que ele tem um ladrãozinho. E aquilo me doeu tanto que eu entendi o que é que essa mulher sofre, sem precisar ser essa mulher. Sabe? Então, a arte é isso. Até a música popular, tudo nos ajuda a amadurecer. Então, o teu aluno, o teu filho, que tiver lido muito, ouvido, por exemplo, no teu colo a história de João e Maria, uma história tremenda, onde os pais não têm mais dinheiro para alimentar os filhos e têm que abandonar os filhos na floresta para morrer de fome ou ser devorado pelas feras. Ai, que coisa terrível para o teu bebê. O teu bebê vai tremer. Por quê? Porque o maior medo do teu bebê, é ser abandonado pelo papai e mamãe.
Ele até treme com aquela história, depois ele dorme. No dia seguinte fala, mãe, conta de novo aquela história dos dois meninos. Como? Mas você não estava com medo? Conta, vai, mãe. E ele quer ouvir de novo, e de novo, e de novo. E treme de novo. E aí ele vai entender. Ele nunca precisará ser abandonado. Mamãe, eu estou no colinho? Não, mãe. Estou no colinho do papai. Eu sei que eles não vão me abandonar. Isso é uma historinha. Tá? A arte faz com que ele resolva esse medo atávico, o medo do abandono. Então, a literatura faz isso. Tá? A história do Chapeuzinho Vermelho, falar com um adulto dá um problema, falar, sabe, pode ser aquele lobo, na verdade, pode ser um pedófilo, sabe, um vigarista. Então, ela treme de medo do lobo, mas ela fala, opa, não posso falar com os desconhecidos, né? Eu preciso me proteger. E ela vai aprendendo. A literatura ensina a gente a viver. Tá? Então, essa é a minha preocupação. Eu fui estudar aí, minha formação não era pedagogia nem psicologia, eu fiz ciências sociais na USP, então, mas eu queria conhecer a sociedade inteira. Mas aí eu fui estudar pedagogia e psicologia do desenvolvimento, para entender o que é a cabeça de uma criança de 7 anos, o que é a cabeça de uma criança de 5 anos, o que é a cabeça de a pré-adolescente aos 11, aos 12, e um adolescente aos 13, aos 14. Como é que são as cabecinhas deles, para poder oferecer alimento emocional para ele. O professor está dando matemática, física, química, geografia, sei lá o quê. Eu não, eu estou tratando das emoções dele. Como é que é a inveja? Como é que é a inveja de uma menina que não está se aceitando, ela ainda não tem autoestima, ela acha que a colega é mais bonita que ela, entendeu? Os seios da colega já cresceu, os dela não ainda. Entende? A colega menstruou, ela não. O menino menor, o pai do outro deu uma bola para ele, novinha, e eu não tenho uma bola. Então, como é que se trabalha isso? Tá? Ou ele ganhou uma bicicleta e nem me empresta. Eu preciso trabalhar essa ideia. Tá? Eu preciso saber o que ele está sentindo e oferecer algum alimento para ele, um alimento da literatura. Tá? Então, por isso, meus personagens são meus leitores, porque eu quero que ele se veja espelhado no livro que ele está lendo. Se é um livro sobre um gatinho, então ele é aquele gatinho quando é pequeno. Quando é um livro de um menino que gostaria de ganhar uma bicicleta, ele gostaria de ganhar uma bicicleta. Entendeu? Ou ele tem a bicicleta e nota, puxa, o meu coleguinha tem. Eu vou emprestar a bicicleta para ele, vou levar ele no porta-bagageiro, no bagageirinho, e assim por diante. Tá? Tem que ser isso. A menina gosta do coleguinha já, tem 13 anos, gosta do coleguinha, mas tem vergonha de chegar perto do coleguinha. Ele nem liga para mim. Então, tem uma historinha sobre isso, para ela ganhar autoestima, para ela se gostar. Entende? Porque se ela não se gosta, como outros vão gostar dela? Até ela vai aprender isso com uma historinha delicada, amorosa e no nível. Eu, por exemplo, quando trato desses assuntos na minha literatura, ainda como eu só escrevo até o fim do Fundamental, até o Fundamental 2, eu sei que ele já tem paquerinhas e tal, mas ainda não chegaram à realização do namoro e do sexo, não. Isso se chegar, ele já está com 18 anos, 19, já é um adulto. Pode ser um jovem adulto, mas é um adulto. Então, para ele, eu não escrevi ainda. Escrevi ainda no momento da aproximação, até da chegada, mas daí para frente vale outra literatura. Não é mais a minha, tá? Não é mais a minha. Então, já falei de tema e de personagem. A literatura infantil, mas aí você fala, mas Pedro, e a linguagem? Poxa, como é que é esse negócio de linguagem? Você está falando com criança? Uma criança do século XXI, de 2021. O livro vai ser lançado no ano que vem, de 2022. E tal. Como é que você vai saber qual é a linguagem de 2022? Puxa, eu tenho livros que eu escrevi em 1983. 1982, o Dinossauro de Fazer, por exemplo. Tá? E por que ele ainda é lido agora? Poxa, as crianças têm outra linguagem. E a gíria dos jovens? Gente,
Você não pode usar isso. Porque gíria é uma coisa que muda. Muda como o vento. Uma palavra engraçada hoje, outro dia, uns aninhos atrás, descobri que uma coisa espetacular, as pessoas falavam irado. Que irado, que coisa estranha. Ninguém mais fala isso. Mas porque foi de um tempo só. Tá? Então, eu não posso usar. Eu me lembro quando eu escrevi A Marca de uma Lágrima, eu queria dizer que a personagem Isabel estava apaixonada. Mas como é que eles falam apaixonado? No meu tempo era gamado pela menina. Eu falar isso, o moleque vai dizer, como? O que quer dizer isso? Eu estou vidrado nela. Como? Vidrado? Sabe? Então, como é que você pode falar? Você tem que usar norma culta. Eu tenho que dizer que ela estava apaixonada pelo garoto. Então, você tem que usar a norma culta. Você não pode usar gíria. Até porque a gíria também tem regiões. O Brasil é enorme. A gíria que se fala em Porto Alegre e Uruguaiana não é a mesma que é falada em Teresina, sabe? Ou em Santarém. Qual é a gíria de Santarém? Qual é a gíria de Uruguaiana? Ambos vão entender a norma culta. O apaixonado, tá? Tá certo? Então, eu tenho que lidar sempre com a norma culta. Claro que não com uma norma culta muito especial, usando palavras difíceis, palavras pouco utilizadas. Eu vou achar uma palavra bem utilizada, mas ele tem que ser introduzido já numa linguagem norma culta que todos os escritores... O próprio Jorge Amado, ele escrevia sobre a Bahia. Mas se você pega um livro de Jorge Amado, não tem nenhum termo baiano do tempo dele, 1930, 1940. Não, ele não usava a gíria baiana, senão o livro dele teria morrido. E você pega hoje Gabriela Cravo e Canela e se delicia, perfeito, está ótimo. Porque ele usou uma linguagem, você sente o cheiro baiano, aquela cultura baiana, mas a linguagem é a linguagem brasileira, da língua portuguesa falada no Brasil. Tá? Então, isso é uma coisa que o escritor experiente sabe. Tá? Não vem com não, eu uso a linguagem do jovem. Dançou. O livro, quando sair, já não é mais. O livro leva um ano para ser produzido. Então, quando sair, ninguém entende. Você viu, por exemplo, a internet. Né? A internet. Quando começou, um grande sucesso entre os jovens que chamava Orkut, uma comunidade chamada Orkut. Fala isso para qualquer jovem. Ele não tem a menor ideia do que seja Orkut. Dizem que até o Facebook já não é mais. Agora é TikTok, Tic-Tac. Entendeu? Como é que é gaga? E como é que vai ser ano que vem? Toda hora mudam as coisas. Então, você não fala, eu estou me modernizando. Não, você deve se modernizar, usar o TikTok, Tic-Tic, o que for. Tá? O LinkedIn, o Bling Bling Bling, o que aparecer. Mas, quando você fala com um ser humano, eu quero falar com todos os meus seres humaninhos. A linguagem que ele entenda. Que ele entenda que eu amo ele, que eu quero que essa menina, esse menino, atinja plenamente o letramento, que amadureça, tá? Que não seja... Que fale... Porque, olha, ninguém... Tem pai que não quero manter a inocência do meu filho. Não. A inocência pode ser um atraso emocional. Eu quero que ele amadureça. Se eu quero proteger a inocência, eu acabo protegendo a ignorância do meu filho. Veja, tem uma história infantil maravilhosa, chama-se Rapunzel, onde uma menina é posta numa torre, para ela ficar lá na torre, inocentinha, e sem ter contato com esse mundo cruel que existe por aí. Que mundo... Não é impossível. Ela mesma usa seus próprios meios, que usam longos cabelos, para ter contato com o mundo. E aí a aprisionadora chega lá e encontra Rapunzel grávida. Essa é a história de Rapunzel. E ela botou lá para a menina não ter contato. É impossível isso. Então é melhor explicar isso. Papai, mamãe explicar isso. O escritor explicar isso. Com carinho, tá? Com amor, com afeto. Senão, quem é que vai explicar as coisas da vida? A boca suja da rua. Tá? A boca suja da sarjeta. Eu não quero isso para o meu filho, nem para minha neta,
nem para o meu neto. Tá? Eu quero explicar que eu quero que ele cresça sabendo, com o conhecimento. E o conhecimento de emoções não está na geografia, nem na história, nem na matemática, nem na gramática portuguesa. Está na doçura da literatura. Nós oferecemos uma coisa doce para abrir os olhos e o conhecimento dos meus leitores. Tá? E eles sabem disso. Vocês, professora que está me ouvindo, se você tem até 30 e poucos anos, você vai dizer, eu li esse livro quando eu estava na escola. Eu li esse livro, eu gostei. E eu sei que você gostou. Gostou sim. Tá? Você é a minha personagem. E sempre foi. E agora você está dando aos teus filhos esse livro. Você está dando aos teus alunos esse livro. É isso que o meu Bandeira queria. Por isso que eu antes falava que os leitores eram meus filhos. Agora não, eles são todos meus netinhos. Todos os teus alunos, os teus filhos, são meus netinhos. Então, cuide bem dos netinhos do Pedro Bandeira, viu? Senão ele fica bravo. Ele é um velhinho bravo. Fica bravo com você, tá? Eu dei um panorama eu quis mostrar um panorama de como eu trabalho, como muitos escritores como eu trabalhamos. Você vê que por que a gente se diz escritor infantil e juvenil? Por quê? Porque a gente quer bem a esse público. A gente quer ajudar o professor, o pai, a mamãe, a vovó, a madrinha, a fazer com que essa criança cresça. O conhecimento, as ciências, a escola dará. Mas o professor não pode substituir o colo de uma mãe, o colo de um pai. Não pode. Ele tenta até, eles são carinhosos. Mas, puxa, substituir a família é duro. Não, ela tenta muito, mas não vai conseguir. A família é a família, o amor da família é o amor da família. E a cultura da família é a cultura da família. O professor vai ensinar uma série de coisas, como geografia ou história. Mas quem vai ensinar ética? Quem vai dar a religião, ensinar a religião da sua família para a criança? Só é a família. A cultura de sua família, a ética da sua família. Quem é que vai ensinar a manter o quartinho arrumado, os brinquedos em ordem, que é uma coisa necessária para ela quando é adulta? Você acha que isso vai ser a família? Uma vez a minha mulher, que foi orientadora escolar, agora está aposentada, mas ela recebeu uma mãe que falou assim, Elia, sabe, você precisa dar um jeito na minha filha, ela é bagunceira lá em casa, não bota as coisas no lugar. Eu vou fazer isso? Você, sabe, não dá para ensinar a menina a arrumar o quarto, sabe, a não deixar as roupas caídas, sabe, não espalhar pelo chão. Sabe? Isso é a família que tem que fazer. E nós também, escritores, nós vamos tratar da alminha dela, do coraçãozinho dela, das emoções, o medo de ser abandonado, sabe? O medo de um desconhecido, todas essas coisas que a literatura infantil, desde dos Grimm, desde do Perrault, de Hans Christian Andersen, sabe? Eles já começaram. Patinho feio, o menino que se acha feio, mas de repente ele é um lindo cisne, sabe? Ele entende isso, tá? Isso vai tudo para a autoestima dele, vai crescendo, sabe? Então, por isso que o conto de fada é maravilhoso no Fundamental 1, antes do Fundamental 1, tá? E depois no Fundamental 2, tem essas emoções. Não tape os olhos do teu filho e tua filha e já tá havendo o despertar sexual. Isso tem que ser orientado pela família. A família tem que orientar. A menina vai ter, de repente, tem aquele susto. Quantas vezes eu tive como professor, minha mulher, tá? De uma menina de 15 anos aparecer grávida na escola. Tá? Isso acontece. Maldade, às vezes foi com um garotinho que também é tão bobo quanto ela. Tá? Acontece. Não deve acontecer uma gravidez indesejável. É muito ruim. Qual é a consequência de uma gravidez indesejável? Horrível. Vai pedir que o papaizinho, um menino de 15 anos, assuma? Então, a menina ela vai abandonar a escola para cuidar da criança? Ou aqueles velhos pais vão ter que adotar um neto e criar
Para mim deu uma travadinha. Vocês estão acompanhando aí? Me deem aqui um feedback. Ficou sem áudio. Ficou sem áudio. Vou pedir à produção para verificar se eu estou com áudio para que eu possa fazer aqui algumas instruções, né? Mas realmente o Pedro Bandeira ficou sem áudio. Não se preocupe, nós vamos resolver. Nós reiniciamos essa live. Pessoal, estamos aqui com Pedro Bandeira, o escritor, hoje na atualidade, mais lido na literatura infanto-juvenil. Isso, Bem, agora voltou, Pedro. Agora voltou. Voltou. Eu tive um problema de bateria fraca, mas o coração está forte, a bateria está forte. Que bom, viu, Pedro? Você tem alguma pergunta, alguma coisa que a gente possa fazer um papinho aqui? Sim, Pedro, olha só, nós estamos aqui, para quem está chegando agora, deixa eu lhe apresentar aqui novamente, para quem não conhece, assim, na verdade, de figura, porque de nome todo mundo conhece. Pedro Bandeira, né? É um autor muito lido, um autor de altíssima qualidade aqui na rede pedagógica. E você que está chegando agora, muita gente perguntando sobre o certificado, depois nós tratamos sobre isso. O certificado você pode pegar todas as diretrizes para tirá-lo depois no site www.redeleitura.com.br. Eu queria que você convidasse as suas amigas, os seus amigos e até mesmo as crianças para participarem desse bate-papo aqui com Pedro Bandeira, esse bate-papo ao vivo. É só clicar nesse aviãozinho que está aí embaixo, no cantinho aí inferior direito da sua tela, e convidar as suas amigas, os seus amigos, todo mundo para participar desse bate-papo aqui com o maravilhoso Pedro Bandeira. Gente, olha, e daqui a pouco nós vamos explicar isso para vocês. Essa live vai ficar gravada no YouTube. Então, quem chegou atrasado, não se preocupe, porque é possível recuperar esse conteúdo lá no canal da Rede Pedagógica no YouTube. Mas agora vamos aproveitar a presença aqui ao vivo do Pedro Bandeira. Pedro, você falou sobre a importância de o autor ver o mundo na perspectiva da criança, né? Participar desse olhar da criança. Quem fala muito sobre isso também é Rubem Alves, a importância do olhar, a importância de educar o olhar. Essa sua sensibilidade, como é que você foi desenvolvendo ao longo da sua vida essa sensibilidade que é tão importante para o autor, mas também para o professor que lida com crianças, Pedro? Veja, o próprio professor tem essa dificuldade. Se ele trabalha com uma criança de creche, uma criança de 3 anos, que adora ouvir história, porque todo mundo adora ouvir história, né? Toda criança. Mas tem como que eu conto uma história para uma criança de 3 anos? Como eu conto uma história para uma criança de 9 anos? Ou para um menino de 11 anos? Alguém aqui estava perguntando até qual o melhor livro para alguém de 12 anos. Então, olha, eu de 12 anos, eu recomendo Os Caras, A Droga da Obediência, né? Pântano de Sangue, A Droga do Amor, né? Eu recomendo esse livro, isso aí e tal. Mas, aliás, quem quiser saber um pouco mais sobre o meu pensamento, vai até o Instagram, que é Eu, Pedro Bandeira, tá? E no YouTube também. No YouTube é o Pedro Bandeira Escritor. YouTube, Pedro Bandeira Escritor, Instagram, Eu, Pedro Bandeira, Facebook, Pedro Bandeira Oficial. Mas, então, qual é a outra pergunta aí, meu querido? Então, Pedro, como é que você desenvolveu essa sensibilidade para conseguir penetrar no universo da criança? Pois é, eu sempre gostei de contar histórias e tudo mais. Agora, depende muito. Você tem que a escrever bem e ter... Você precisa ter sido um grande leitor. E aí, você precisa estudar o teu alvo.
se eu escrevo para todo mundo, eu tenho que ser uma pessoa que tenha sensibilidade. Meu livro é dramático, eu tenho que saber qual é o espírito de um leitor adulto. Mas quando você quer trabalhar com criança, claro que você tem que ter uma sensibilidade, você mesmo, querido. Quando se entrar uma criança pequena, agora do teu lado, de 5 anos, você vai falar com ela: oi, queridinha, como é teu nome, né? Cadê a mamãe? Não é verdade? Agora, se é um garotão que entra aí do lado e fala: e aí, campeão, qual é teu time do coração, hein? Qual é a tua banda predileta? Mas se entrar aí o embaixador da Transilvânia, você diz: excelência, mas que subindo prazer encontrá-lo, você vai falar difícil, né? Então, eu tive realmente, eu fui estudar. Por sorte, eu casei com uma educadora. Uma educadora, uma pessoa que compreende bastante a psicologia juvenil, no caso, ela de meninos e adolescentes. Mas aí eu fui estudar mesmo. Até hoje, eu estudo psicologia do desenvolvimento, tá? Eu dou já há anos palestras sobre psicologia do desenvolvimento para realmente poder também tecnicamente entender o que é, como é o meu leitor. Mas claro que tem uma grande parte, né, o artista, de sensibilidade. Senão todo psicólogo seria um escritor de literatura, não é verdade? É verdade. Um pediatra seria um bom escritor para crianças. Alguns até são, mas aí vem a parte de sensibilidade, né, do artista, tudo mais, né? Então, mas precisa estudar, desculpe, mas precisa estudar. Não basta só sensibilidade, não. Todos os meus colegas são grandes estudiosos, e é bom porque ninguém se aposenta, né? A gente vai envelhecendo e continua. Ruth Rocha fez 90 anos. 90 anos. Tatiana Belin, que faleceu há 2 anos atrás, com 95 anos quase. E até ela ficava sentadinha na poltroninha dela, com a almofada no colo, uma tábua, um caderno, e escrevia. Escrever de historinha. 95 anos escrever de historinha. Né? Meu amigo Gilberto, que é um poeta, Gilberto Pedrosa, e ele acompanhou a Tatiana até o fim. Tão gostoso ver isso, né? Ela parecia uma criança, assim, escrevendo para criança, com entusiasmo, com uma força. Ai, queria que ela fosse eterna. E eu estou já chegando aos 80, tá? Já estou chegando aos 80. Quem mais? Vamos conversar, vamos. Muito legal, gente. Olha, vocês podem mandar perguntas aí. Eu vou fixar como comentário com as perguntas mais representativas aqui que possam atender a mais gente serão fixadas, serão priorizadas. Tá certo, pessoal? E, Pedro, você teve uma passagem pelo teatro, não é? Como é que foi isso, Pedro? Na verdade, quando eu cheguei à adolescência em Santos, eu caí no teatro amador, não é? E gostei muito de fazer teatro. E me dava bem como ator. Na época, lá em Santos, havia uma grande mulher chamada Patrícia Galvão, a Pagu. A Pagu foi uma escritora, jornalista muito importante, e ela incentivava muitos jovens a fazerem teatro. E eu fiz amizade, e o tempo todo eu acompanhei o grande Plínio Marcos, um dos maiores autores de teatro do Brasil. Fomos amigos, eu fiz todas as peças dele como ator. Aí eu falei: você é ator profissional. Você é ator. Então eu vim para São Paulo fazer teatro profissional e tudo mais. Mas o teatro, na verdade, não paga o almoço nem a janta. Era, então, na época, pior ainda. Então, como para me sustentar, eu fui trabalhar em jornalismo. Porque como eu tinha sido bom aluno de português, escrevia bem, facilmente fui aceito no jornalismo. Mas aí eu fazia teatro à noite e jornalismo à tarde, né? E assim foi. Mas aí, como o jornalismo passou, mesmo que o teatro, que o salário não seja muito, pelo menos é alguma coisa. E o teatro, volta e meia, você está fazendo uma peça, ganhando pouco. Acaba a peça, você está desempregado, tem que arranjar outra peça. Então, aos poucos, o jornalismo ganhou do teatro. Mas eu continuei gostando, adoro teatro, adoro cinema. Quem me vir lá no Pedro Bandeira, ou no Pedro Bandeira, escritor, no YouTube, eu falando, você vê, eu represento, faço bastante coisa assim, né? Mas
mas a literatura ainda é teatro, ajuda muito você. Os jovens gostam muito de as crianças gostam muito de diálogo, né? Tem que ter o diálogo, aquela velocidade do diálogo é importante. E o teatro, sempre adorei isso, me ajuda também. Arte é uma delícia trabalhar em arte, viu? E Ah, aí? legal, Pedro. Pedro, olha aqui, a Lins.Michele, outras pessoas também perguntaram a mesma coisa ou fizeram perguntas semelhantes. A pergunta é a seguinte: como o professor pode levar a literatura aos alunos? Como eu estava dizendo, o ideal teria sido que a escola, já tinha, que a família se antecipasse à escola e contasse histórias para as crianças, lesse livrinho para as crianças. Quando você recebe uma criança zerada, que não foi apresentada antes, minha querida, você faz o seguinte: você conta história. Todo mundo gosta de ouvir histórias. Conte histórias. Se você está a escola está meio bagunçada, a classe não está bem comportada, você fala: atenção, turma, vou contar uma história. Todo mundo fica quieto. Até aquele bagunceirinho lá do fundo fica quieto, porque todo mundo gosta de ouvir história. Às vezes você está numa festa, bagunçar todo mundo e tal, de repente, gente, estou no ar, estou no ar, Isso, estou agora no ar. voltou o áudio Voltei. agora, Pedro. Olha aí, soltou. A bateria estava. Agora está tudo direitinho. Então, estava dizendo, conte história para os seus alunos. Todo mundo gosta de ouvir histórias. Conte histórias. Se você, às vezes, fala uma pequena historinha, você já consegue a parceria da classe. Conte histórias. Se o teu aluno é mais fraquinho, ele já é maiorzinho, procure para ele ler uma história um pouco mais curta, mais fácil. O ideal para a criança que não está acostumada a ler, você começar por poesia, porque a poesia é mais fácil de ser entendida pelo aluno que lê mal, que não atingiu o letramento, tá? Porque a poesia já traz a musicalidade natural da língua falada. Batatinha, quando nasce, esparrama pelo chão. A, 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 a Mamãezinha quando menina dorme, né? dorme, põe a mão no coração. E Isso. sempre, sabe, minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. É mais fácil entender isso do que entender prosa. Se o teu aluno não atingiu o letramento, ele vai dizer que não gosta de ler, porque para ele é difícil ler. Então ajude-o, não brigue com ele. A culpa não é dele. Não adianta dar nota baixa. Nota baixa não ensina. Quem ensina é professor. Quem ajuda é a literatura. Então comece mais fácil. Comece com letrinhas, com poesiazinhas. Eu mesmo faço muitas poesias. Vocês conhecem esses bichos maluquinhos cavalgando arco-íris. Mais respeito, eu sou criança. Por enquanto eu sou pequeno. São todos livros de poesiazinha para te ajudar a conquistar aquele aluno que diz não gostar de estudar. Ele não gosta de estudar porque ele não entende o que está escrito no livro didático. Ele não atingiu o letramento pleno e ele precisa disso, senão o futuro dele vai ser horrível, porque todo conhecimento está escrito. Se não tiver escrito no livro, está escrito na tela, está escrito no vídeo, está escrito na nuvem, mas está escrito. Se ele não tiver uma boa compreensão leitora, o futuro dele vai ser horrendo, ele vai ser infeliz, ele não vai conseguir se sustentar bem. Tá? Ajude-o. Não brigue com a criança que diz que não gosta de estudar. Ela não sabe ler, não sabe ler. E você verifica meninos no fim do Fundamental 2, até no ensino médio, que leem mal, que escrevem mal. Tá? Ajude-o. Não brigue com ele. Só o afeto ensina. Viu? E os zap, se vocês quiserem falar comigo, anote aí. Quem pegou, pegou caneta, pegou papel, olha. 11 976 48 48 15.
porque eu gosto de dialogar com você, professor. Eu responderei tudo que você tiver. É difícil, eu queria sempre estar junto de todos vocês, viu? Porque eu sou aquele autor que quer o futuro, tá? Eu tenho esperança. Eu sei que o Brasil tem dificuldades, todos nós sabemos o drama que o Brasil vive, ainda mais com a pandemia. Nossa, não está bem. Mas, olha, se você abandonar a esperança, você abandona a vida. Porque, olha, o Brasil é ruim hoje, mas era muito pior quando eu era criança. Era um desastre em 1950. Era muito, muito difícil em 60. Difícil em 70, mas já um pouquinho melhor. Aí, 80, mais ou menos. Mas já em 95 começamos a melhorar. Tá, 2000 começamos a melhorar. Ainda está muito ruim. Ainda temos 20% da população passando fome. Metade dos adultos brasileiros são analfabetos funcionais. Mas é metade. Antes era quase 90% analfabetos funcionais. Agora é só metade. Tá? Analfabeto mesmo, só uns 7%, 9%, dependendo do momento. Mas estamos melhorando. Não chegamos onde devemos chegar, mas chegaremos. Chegaremos, mas para isso eu dependo de você, professor. Se você não formar uma nova geração melhor, o Brasil não melhora. Mas você está fazendo isso, eu sei que você está fazendo. Eu dou uma ajudinha, tem uma mãozinha, né? Tem uma gíria que fala uma colher de chá, quando eu era jovem. Quem mais? Pedro, Muito tempo. você se lembra de qual foi o primeiro livro que você leu? Bom, claro que minha mãe lia para mim o Patinho Feio, me lembro do Patinho Feio, cheguei a ter, ainda tenho hoje o livrinho da editora Melhoramentos do Patinho Feio, do Hans Christian Andersen. Eu me lembro dele, mas me lembro muito das histórias que ela me contava. Adorava a Branca de Neve, Chapeuzinho Vermelho, Rapunzel, Cinderela. Agora, que eu lembro mesmo, é um livro que ela me deu, minha mãe me deu, eu ainda tenho até hoje. É uma adaptação da Cigarra e da Formiga, escrita por um brasileiro, um jornalista brasileiro. Eu gostava muito. Ele transformou a fábula do Esopo num conto de fadas, porque, no fim, a cigarra se dá bem. Ele defendia a artista que canta, né? Então, primeiro, uma formiga muito mal criada, bota ela para fora e ela está com frio, mas aí aparece uma outra formiga boazinha que a acolhe e ela canta para as filhinhas da formiga e tal. E esse livro, por sorte, eu ainda tenho. Mas aí, eu acho que já quando eu me alfabetizo, porque esse livro eu ganhei pela dedicatória, eu tinha 5 anos, eu era analfabeto aos 5 anos, porque uma coisa vocês não sabiam, eu nasci analfabeto. Totalmente analfabeto. Esse é um problema de família. Toda a minha família nasceu analfabeta. Mas aí, quando eu me alfabetizei, caiu em minhas mãos uma edição de Reinações de Narizinho, do Monteiro Lobato. E esse livro eu amei demais. Amei. Narizinho foi minha primeira namorada, uma menina maravilhosa, inventiva. Tão inventiva que eu lancei Narizinho, a menina mais querida do Brasil. Procure ler. E se não, leia para o seu filho. A partir de uns 5 anos, a sua filha já vai entender quando você lê para ela, tá? Tenha isso na escola, na biblioteca da escola. É um livro de introdução muito bom, muito gostoso. Quem lê esse livro, que ainda tem todo o talento do Monteiro Lobato lá, é uma adaptação bem incrível, em que eu respeitei tudo que ele fez. É uma introdução fabulosa, viu? Mas daí para frente tem tanta coisa, da Rosana Rios, da Ruth Rocha, da Ana Maria Machado, do Ricardo Azevedo, Eva Furnari, de muito Eva Furnari para as crianças menores. Aí também dá Lepê de Bandeira, viu? Aí sabe? Proibido Miar e tudo mais. A Feiurinha, o Fantástico Mistério de Feiurinha, eles adoram. Principalmente a criança que já lê, que já consegue ler sozinha. É um livro bem legal. Se não, leia em voz alta para a classe. Leia por partes. Pedro, a nossa live está chegando aqui ao final. Recebi aqui a notificação do Instagram
Mas nós vamos encerrar e voltar em um minutinho para nós concluirmos essa conversa aqui. Combinado? Combinado.